A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, graça e paz, shalom, e como você preferir, é cumprimentar a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Agora, irmãos, vamos para o capítulo 35 do livro da Bíblia, do Expositor. A Bíblia é onde estamos aprendendo a palavra de Deus na sua temática, com suas concordâncias. A minha Bíblia é do Expositor, mas tem outras Bíblias, né? Outras versões que têm também suas explicações. Se você tiver a sua, glória a Deus. Aprenda para você também entender o que nosso Deus fala. No capítulo 34, vemos até nos meados dos anos de 1739. Já que no 35, estamos no meado dos anos de 1732. No ano de 1739, relata-se a vingança dos filhos de Jacó sobre um rei e uma cidade, quando eles tomaram a sua irmã por esforço, a sua irmã por violência, ou seja, foi estuprada, né? E eles fizeram a vingança. Aprendemos na live passada sobre vingança, no dia 3 de fevereiro, sobre vingança. Estamos agora no dia 4 de fevereiro e vamos aprender hoje, capítulo 35 de Gênesis, nessa Bíblia do Expositor, sobre Betel, a casa de Deus, o lugar sagrado, o santo lugar do Senhor, tá? Então vamos lá. Ando pedindo a direção do Espírito Santo para aprendermos mais um pouco da sua palavra, que nunca terá fim. Sempre vamos aprender até nós voltarmos de onde nós vemos, do pó da terra. Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nesta leitura. Nos ensina e fala conosco. Amém. Então vamos lá iniciar aqui. Betel, capítulo 35, nesse dia 4 de fevereiro, terça-feira. E disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em essência, é o que o Senhor havia dito a Jacó que fizesse quando ele retornou pela primeira vez a Canaã. Está fora da vontade de Deus, como estava Jacó, sempre convida à catástrofe. De fato, quando estamos fora da vontade de Deus, como Jacó estava, em outra cidade, não em Betel, quando nós estamos fora da vontade de Deus, sempre nos traz catástrofe, coisas ruins. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Quase 10 anos transcorreram desde que Jacó tinha voltado para a terra prometida. Nesse tempo, há 10 anos passados, o Senhor havia dito a Jacó: retorna à tua terra, eu sou o Deus de Betel. O Senhor não lhe disse: eu sou o Deus de Sucote. Mas, como Jacó demorou a obedecer este mandamento, e lhe custou muito caro. Então Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses, alheios que há entre vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Quando ele fala tirar os alheios, é porque havia outras pessoas com ele. Lembra que eles saquearam a cidade, levaram os meninos e muita gente com eles? Pois é, essas pessoas foram com o entendimento de que eles eram pagãos e não convertidos ao Deus de Jacó. Vamos ver a explicação agora aqui. Enquanto Jacó se inteira do que tem que cumprir publicamente com Deus em Betel, dá-se conta de uma vez de que não poderia trazer os ídolos para dentro de casa. E, em consequência, ele manda sua família entregar a todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e em suas orelhas, e sepultou sob um carvalho de Siquém. Estes ídolos haviam sido os trazidos da Mesopotâmia pelo servo de Jacó, ou adotados em Canaã, ou talvez adotados pelas mulheres que foram capturadas durante o problema ocorrido recentemente, né? Que foi o saque da cidade lá. E nos levantemos e subamos a Betel. Agora, por fim, Jacó sobe a Betel. Física e moralmente, sem dúvida, foi uma ascensão.
mas quão lento ele tinha sido durante os últimos 10 anos para obedecer a este mandado. Se Jacó tivesse ido rapidamente para Betel, quando ele deixou a Síria, e se tivesse morado ali como foi mandado, quanto pecado e tristeza teriam sido evitados. E farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e foi comigo no caminho que andei. O altar era um tipo de Cristo, e da morte que ele morreria na cruz para redimir a humanidade caída. Foi o elemento central da relação do homem com Deus no tempo do Antigo Testamento. E continua sendo na atualidade, na forma da cruz. Se a cruz é retirada, ignorada ou posta de lado de qualquer modo, então deixa de ser a fé que Deus reconhece. A fé que Deus reconhece é a que está ancorada juntamente na cruz. Aleluia. Tem umas referências aqui de Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 14, capítulo 8, 1 e 2 ao 11, 1 Coríntios 1, 17, 18, 21, 23, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 14 a 15. Assim deram a Jacó todos os deuses estranhos que havia em poder deles, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó se escondeu debaixo de um carvalho que está junto a Siquém. Em Siquém, Jacó guardou o seu saltador e a sua salvação. Aliás, em Siquém, Jacó guardou o seu salvador e a sua salvação para si mesmo, e permitiu a sua família e a sua casa reter seus ídolos. Mas isso não será permitido se Deus é reconhecido e confessado publicamente como o Deus de Betel. Os deuses estranhos têm que ir. Em Siquém, Jacó guardou o seu salvador e a sua salvação para si mesmo, e permitiu a sua família e a sua casa reter seus ídolos. Mas isso não será permitido se Deus é reconhecido e confessado publicamente como o Deus de Betel. Os deuses estranhos têm que ir, têm que sair. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que havia em seus arredores, e não seguiram após os filhos de Jacó. O Senhor os protegia. Ou eles teriam sido assassinados por inimigos que os rodeavam. E chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, que é Betel, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e chamou o lugar em Betel, o Deus da casa de Deus. O Deus da casa de Deus. Porquanto ali tinha lhe aparecido Deus, quando fugia de seu irmão, uns 30 anos antes. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, que se chamou seu nome Alon Bacut. O carvalho do pranto. Rebeca era mãe de Jacó. Sem dúvida, ela estava muito perto de Débora, que foi uma serva de sua mãe durante muitos anos. Ele sentia saudades enormes. E apareceu Deus outra vez a Jacó quando havia retornado de Padã Arã e o abençoou. Isso foi feito uns 10 anos antes, quando Jacó lutou com o Senhor. Note que o Senhor não apareceu para Jacó enquanto ele estava em Sucote. Apenas falou com ele e disse que deveria deixar o lugar. A revelação do Senhor com respeito à bênção não pode chegar para nós a menos que estejamos no centro da vontade de Deus. Irmão, presta atenção. Vou dizer algo para você. Quando você busca a Deus com sinceridade, Ele responde, Ele te dá. Mas quando você busca a Deus da forma que você acha, Ele não responde, e você ora várias horas, ou ora por por várias horas mesmo, 3 horas por dia, ou ora 3 horas de joelhos, clamando ali, e Deus ele não te responde, a sua oração tem que ser endireitada nos caminhos do Senhor. Por quê? Ou você talvez está orando, aceitou Jesus,
tem Jesus como seu Salvador, né? Mas uma coisa você ainda não consertou na sua vida: a vontade de Deus. Ou você quer que Deus faça a sua vontade, ou você tem que sair da sua vontade e colocar no lugar da sua vontade a vontade de Deus. Não é assim que ele ensinou a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Porque tem gente que entrega a vida para Jesus assim de uma forma rápida, sem como é que dá o nome? Sem endurecimento. Mas só que a vontade de Deus não está na vida dela ainda. Porque tudo que ela pede é só para os seus próprios desejos, para o seu desejo da carne, para o seu desejo de carnais. Mas quando você aceita Jesus com sinceridade, se arrepende e tira a sua vontade de colocar a dele, aí sim, meu amigo, não precisa você estar orando, se sacrificando por muito tempo. 3 horas de orações de joelho, e depois você está com o seu joelho todo dolorido. Esse tipo de oração não é nem ouvida. Porque você está fazendo sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Amém? Então coloca a vontade de Deus na sua vida. Porque tem gente que aceita Jesus, mas não aceita a vontade de Deus. E aceitar Jesus sem a vontade de Deus não dá certo. Porque você não se arrependeu com sinceridade. Quer para si as coisas para o seu desejo pessoal e não para a vontade de Deus. Então é isso que ele fala aqui nessa explicação. A revelação do Senhor com respeito à bênção não pode chegar para nós a menos que estejamos no centro da vontade de Deus. Aleluia. Creio que você entendeu. Ele disse Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E ele, quem Deus, chamou seu nome Israel. A confirmação do nome dado a Jacó há uns 10 anos, em Peniel, foi feita possivelmente porque o patriarca temia que ele tivesse invalidado a bênção. Mas os dons e a chamada de Deus são dados sem arrependimento. Aleluia. Deus ainda lhe disse mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que é todo suficiente. Frutifica e multiplica-te. O que só se pode fazer com as bênçãos do Senhor o que só se pode fazer com as bênçãos do Senhor: multiplicar e frutificar. Aleluia. Uma nação, sim, um conjunto de nações procederá de ti, e reis sairão dos teus lombos. E assim foi. E a terra que eu dei a Abraão e a Isaque, darei a ti e a tua descendência depois de ti, darei a terra. Satanás tem lutado contra isto, desde naquele tempo até agora. Os últimos de uma longa linha de opositores são os palestinos. Entretanto, que todos saibam que o que Deus diz que vai acontecer, acontecerá. Aleluia. Na era do reino vindouro, Israel possuirá tudo o que Deus prometeu e totalmente. Aleluia. Glória a Deus. Em Isaías, capítulo 14, verso 24, vai dizer assim para nós. Isaías 14, 24. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. E aqui diz: na era do reino vindouro, Israel possuirá tudo o que Deus prometeu totalmente. Porque Satanás tem lutado contra isso desde aquele tempo até agora. Os últimos de uma longa linha de opositores são os palestinos. Entretanto, que todos saibam que todos saibam que o que Deus diz que vai acontecer, acontecerá. Por isso acabamos de ler Isaías 14,
versículo 24. Na era do reino vindouro, Israel possuirá tudo o que Deus prometeu e totalmente. Este aqui eu afirmo, Isaías 14, 24. A gente acabou de ler. Eu afirmo que é para ir contra todo aquele, irmão, pastores, pregadores, palestrantes, que diz que o Antigo Testamento é inválido. Ele não serve mais. Enquanto que a gente acabou de ler uma confirmação do que está aqui no versículo 24. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará, de que no reino vindouro, na era do reino, Israel possuirá tudo o que Deus prometeu e totalmente. Irmãos, para alimentar mais a sua fé, Israel, o país de Israel, geograficamente falando, ele é um Israel pequeno. Como pode uma nação pequena, um país geograficamente falando pequeno, porque fé eles têm muito. A espiritualidade que cobre aquela nação não é humana, é o próprio Deus. É Ele quem cobre, Ele quem guarda. Como pode uma nação pequena? Todas as nações se levantam contra aquele povo. E todas as nações que se levantam, elas caem por terra. Enquanto o povo da terra não entender que quem guarda Israel é Deus, eles vão parar de se levantar contra eles e se curvar diante do Deus deles. Amém? Então, irmão, está tudo aqui declarado, está tudo aqui dito, que a palavra de Deus do Antigo Testamento, estamos lendo Gênesis. Gênesis é o primeiro livro, é o princípio, é a criação, é o começo de tudo. Temos nele 50 capítulos, Êxodo 40, Levítico 27. Você que é pregador, palestrante, ou até mesmo teólogo que ensina, se você começar a declarar para os seus alunos ou para os seus membros de que o Antigo Testamento ele não serve, meu irmão, procure nascer de novo da água e do Espírito. Tenha um encontro com esse Deus na veracidade da sua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é a palavra de ontem, ela é a palavra de hoje, e ela é a palavra também de amanhã. Porque o Deus dela é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. É o Deus para todo o sempre. Amém? Prosseguindo aqui no versículo 13. E Deus se foi dele, do lugar onde com ele tinha falado. Jacó erigiu uma coluna no lugar onde tinha falado com ele, uma coluna de pedra, um tipo de Cristo, e derramou sobre ele uma oferta de libação. A primeira menção a uma oferta de libação nas Escrituras. E jogou o azeite sobre ela. Esta pedra prefigura Cristo como rocha da eternidade ungida com o Espírito Santo, tipificado pelo azeite e cheio de gozo de Deus, tipificado pela oferta de libação. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus tinha falado com ele, Betel, que quer dizer casa de Deus. Aleluia. Aqui entendemos sobre Betel, sobre esta casa de Deus. Como Deus falou com Jacó, como Jacó certificou este nome e é até o dia de hoje. Agora, descendo aqui para o versículo 16 ao versículo 26, vamos falar de Benjamim. E partiram de Betel e havia ainda um pequeno espaço de caminho para chegar a Efrata, quando deu à luz Raquel, e houve trabalho em seu parto.
Aqui você vai entender o que vai acontecer com ela. Lembrando que nós falamos da língua, nós falamos que a nossa língua tem poder. A língua não, mas as palavras têm poder. Que o mundo espiritual antigamente ele era assim, mas hoje está dessa forma. Vamos compreender agora o que aconteceu com Raquel. E aconteceu que quando estava no mais trabalhoso do parto, disse-lhe a parteira: não temas, porque também terás este filho. A parteira está falando da profecia dada a Raquel quando nasceu José. Acrescentou-me ao Senhor outro filho. Gênesis capítulo 30, versículos 22 a 24. E quando a sua alma partia, pois morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. A natureza das dores o chama Benoni, que quer dizer filho das minhas dores. A fé o chama Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita. O quadro profético demonstra que ele primeiro seria o varão de Deus e depois o varão da mão direita de Deus. Aliás, deixa eu ler, eu li errado. A natureza das dores o chama Benoni, que quer dizer filho das minhas dores. A fé o chama Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita. O quadro profético demonstra que ele primeiro seria varão das dores e depois o varão da mão direita de Deus. Aqui, Raquel ela tem ele e morre, porque foi isso que Jacó lançou lá atrás. Com quem achares os teus ídolos, que essa pessoa morra. Então ele deu uma palavra, ele deu uma profecia, e se cumpriu nela, em Raquel. E Jacó pôs uma coluna, e assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Ela foi sepultada onde nasceria o Filho de Deus, 1700 anos depois. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel. Ao longo do capítulo, o patriarca é chamado de Jacó, exceto nos versículos 21 e 22, onde 3 vezes o Espírito chama de Israel. Que estranho! Parece uma contradição à sabedoria humana. Jacó é o seu nome de debilidade, Israel é de força. E, entretanto, ele é chamado de Israel mesmo quando em contato com vagabundos e desonrosos. Quanto somos débeis, e ele, forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, enquanto Israel morava naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, a concubina de seu pai. O que chegou a saber Israel, os filhos de Jacó eram 12. Com este pecado, Ruben, o primogênito, invalidou a primogenitura. Jesus não nasceria dessa linhagem, e sim da tribo de Judá. Aleluia! Foi por isso que Jesus veio da tribo de Judá, mas é para vir de Ruben. Com este fato, porque ele subiu ao leito de seu pai, ele perdeu a sua primogenitura, foi invalidada, né? Então vemos que os filhos de Jacó, vamos dizer, as crianças de Jacó, não eram fáceis, eram 12. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, e Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gad e Aser. Estes foram os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Os 12 filhos de Jacó estão listados aqui, os quais encabeçariam as tribos de Israel, com Manassés e Efraim, tomando o lugar de José, somando o total de 13. Na realidade, haveria 13 tribos, contando com a de Levi, a qual era da tribo sacerdotal. Aleluia. A morte de Isaac. E veio Jacó a Isaac, seu pai, a Mãe, a cidade de Kiriat Arba, que é Hebron, onde habitaram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaac 180 anos. E expirou Isaac o espírito, morreu, e foi recolhido ao seu povo, já ancião em farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Puseram Isaac junto aos seus grandes antepassados,
no lugar de sepultura da família de Macpela, onde jaziam os corpos sem vida de Abraão e de Sara, esperando a ressurreição. Ao mesmo tempo, o seu espírito estava junto deles, numa pátria melhor, ou seja, a celestial. Aleluia. Jacó estava com Isaac quando ele morreu, e Esaú veio até ao sepulcro. Então a gente finaliza aqui esta leitura da Bíblia do Expositor no capítulo 35. Capítulo 35. E prossigamos em conhecer a Deus e as suas escrituras, para podermos estar firmes em aprender a palavra de Deus. O que nós lemos aqui é só uma exposição bíblica dos textos, textual, né? E é simples. E é o que nós precisamos para aprendermos, para termos mais vontade de ler a Bíblia, do que aconteceu com esses heróis, né, da Bíblia. Todos os que estão aqui mencionados, todos, do primeiro livro de Gênesis ao todos o livro de Apocalipse. Vamos passar por todos eles. Eu só peço a vocês que perseverem nesta leitura, porque é só um capítulo por dia, gente. É só um. Não custa nada você visualizar depois, convidar pessoas para se inscrever no canal, compartilhar a leitura, ouvir, entender. É só um, tá? Já na nossa leitura diária anual, 2025, é 3 por dia. Estamos no livro de Levíticos. Já vamos avançar para o meio dele, né? Então a palavra de Deus ela é importante na nossa vida. Tá? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta live. Que o Senhor nos ajude, pois precisamos de Ti. E sem o Senhor não somos nada, e sem o Senhor também não podemos nada. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, se nosso Deus assim permitir, com a sua graça e com todo o seu poder.